Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, estou de volta para mais uma aula de língua portuguesa e eu escolhi o poema como texto literário para trabalhar com vocês. Eu sei que é um poema que vocês conhecem bastante, que é trabalhado desde os anos iniciais e vocês apreciam muito. O que são textos literários? Nós podemos classificar como textos literários todo texto que tem uma função artística. Geralmente, o texto literário traz a opinião própria do autor. Eles são bastante subjetivos, por isso eles permitem múltiplas interpretações, eles apresentam uma certa musicalidade, eles provocam emoções e reflexões, tá? Trazem simbolismo, sempre palavras simbolizando significados diferentes. Tá? Trazem figuras de linguagem, que são recursos bastante utilizados nos textos literários, porque permitem a interpretação, tá? Dessas palavras de uma forma diferente, em um sentido que não é próprio da palavra. O que você conhece da literatura de Mato Grosso? Talvez vocês não conheçam muita coisa, mas vocês devem conhecer algumas manifestações literárias, como a dança, a música. Vocês conhecem as festas religiosas, talvez conheçam alguns poemas de alguns poetas matogrossenses. Vamos nos lembrar de informações importantes sobre o gênero? É importante que vocês se lembrem o que é um poema, porque nós vamos precisar dessa informação para essa aula. O poema é um gênero literário marcado pela musicalidade, pela subjetividade e pela escrita em versos, os quais podem ser elaborados em forma fixa ou livre, ou seja, que seguem ou não um padrão e métrica definidos. Às vezes vocês podem observar que eles fogem dessa regra, né? Eles não se apresentam em versos agrupados em estrofes. Nós chamamos de versos livres, tá? E o poema que eu escolhi para trabalhar com vocês é de Dom Aquino Correia. Vocês o conhecem? Veja a foto. Vocês estão percebendo, né, pelo traje, que ele era um sacerdote. Sim. O nome dele era Francisco de Aquino Correia. Eu trouxe aqui uma pequena biografia, mas vocês poderão depois fazer pesquisa para ampliar esse conhecimento, né? Saber mais da vida e das obras de Dom Aquino, uma pessoa ilustre, de muito destaque, de muita relevância, que atuou em várias esferas da atividade humana. Ele atuou na esfera política, ele atuou na esfera religiosa, ele atuou na esfera escolar e na esfera literária. Veja bem a importância dele. Então, ele nasceu em Cuiabá em 2 de abril de 1885, e faleceu em São Paulo em 22 de março de 1956. Foi arcebispo de Cuiabá e governador de Mato Grosso. Foi também poeta e escritor, foi o primeiro mato-grossense a pertencer à Academia Brasileira de Letras. Foi também um dos principais incentivadores à fundação da Academia Mato-Grossense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. E eu me esqueci de colocar aqui que ele foi diretor do Colégio Liceu Cuiabano, isso antes de ser arcebispo de Cuiabá. Tá? O poema que eu trouxe para analisar com vocês é intitulado Chuva dos Cajus. E o título já merece uma análise. Tá? Porque, veja bem, nós temos dois substantivos ligados, né, pela palavra contraída, dos, tá? Que é a combinação da preposição de com o artigo dos, que se refere a um tempo específico. Então, chuva dos cajus quer dizer o quê? Que eu não estou falando de uma chuva qualquer. Tá? Dom Aquino está aqui falando da chuva dos cajus. É uma chuva específica, tá? Não é uma chuva qualquer. Então vamos ler o poema. Agosto. Em cinza e pó e fumo envoltas, as canículas chispam no ar ardente. Lá choram sabiás e tristemente rangem, rodomoiando as folhas soltas. Mas eis que o vento com ferais escoltas de raios e trovões rompe fremente. Rolam vulcões no espaço e, de repente, a chuva cai das amplidões revoltas.
Este ou, no céu lavado, as auras finas, vibram todas em vozes cristalinas de crianças e de pássaros cantores. E a primavera, em festivais fanfarras, solta de árvores em árvores as cigarras, chamando ao sol e à vida as brancas flores. Lindo, não é verdade? Então, olha só que interessante. Ele começa mencionando o mês de agosto. Vocês sabem que o mês de agosto é conhecido por um mês de muitas fatalidades, né? É um período muito seco, não chove e as pessoas ficam sonhando com a famosa chuva dos cajus, né? Até mesmo para se refrescar um pouco. A umidade do ar baixa muito, tá? Então, é um período muito triste para as pessoas e para a natureza. Olha só, ele começa dizendo em cinza e pó e fumo envoltas. Ele está se referindo justamente a esse cenário triste que eu estou falando. Mas eu coloquei umas questões para nortear melhor a nossa discussão. A primeira, o que você pode observar no poema de Dom Aquino quanto à forma? Vamos voltar ao poema. Então, veja bem, vocês perceberam durante a leitura que há palavras complexas, então vocês percebem que as escolhas lexicais de Dom Aquino são bastante refinadas, rebuscadas, né? Ele opta pelas palavras mais complexas, tá? Um vocabulário que não faz parte do nosso dia a dia. Eu coloquei aqui o significado de algumas delas para facilitar a compreensão de vocês, tá? E nós percebemos então aqui um certo rigor na forma, na estrutura desse poema. Nós temos um soneto, porque é um poema que tem 2 estrofes com 4 versos. 1, 2, 3, 4. E 2 estrofes com 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 versos. Então, isso aí é um soneto. Soneto e esse rigor na forma, essas escolhas lexicais complexas, são estilo do parnasianismo. É um período literário que vocês estudarão, entre outros períodos, no ensino médio em literatura brasileira. Então, vamos ver as questões que eu coloquei aqui para nortear a nossa discussão. Qual é o assunto do poema? Bom, dá para perceber que ele faz uma exaltação à terra, uma exaltação a Cuiabá, a sua terra natal, tá? Ele está querendo mostrar as belezas e as riquezas naturais que nós temos aqui. Tá, a outra questão se refere às figuras de linguagem que nós podemos observar a presença de várias delas aqui no texto, tá? E qual a importância delas? As figuras de linguagem, elas provocam efeitos de sentido, trazem significados diferentes no texto. Vamos voltar ao texto e ver rapidinho, tá? Logo no início nós temos um hipérbato, que é conhecido também como inversão, porque deveria ser as canículas chispam no ar ardente em cinza e pó e fumo envoltas, tá? Então, porque a ordem direta de uma oração é começar pelo sujeito, depois vem o predicado e demais termos da oração. E ele inverteu essa ordem. Ele fala que rangem rodomonhando as folhas. Então, ele dá características humanas ao vegetal folhas, que é um ser inanimado. Nós temos aí uma prosopopeia, ou personificação. Nós temos também uma literação em R, a repetição do R em range e rodomonhando. E continua aqui, ó, raios, rompe, repente, revoltas. E aqui no último, uma literação em F, ó, festivais, fanfarras e flores. E há mais uma prosopopeia aqui, quando ele diz que as cigarras chamando ao sol e a vida às brancas flores. Também dando características humanas a um ser que é irracional. Tá. E não se esqueçam, neste momento nós temos que ficar em casa, temos que cuidar bem de nós, de nossos familiares. Eu trouxe aqui umas imagens para vocês se lembrarem dos cuidados que vocês precisam ter neste momento e também uma mensagem. Todo mundo é um leitor. Alguns apenas ainda não encontraram o seu livro preferido. Que vocês encontrem rápido, tá? Um super abraço para vocês. Até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.